Olá, gente, bem-vindos a mais uma segunda-feira aqui em Brasília, para prosseguirmos nos comentários do livro As Dores da Alma, ditado pelo Espírito Hamed, e hoje conversando novamente sobre a mágoa. Vamos dar início. Ao afirmarmos ninguém nunca conseguirá me magoar, não queremos dizer que não damos o devido valor aos nossos sentimentos, que não nos importamos com o mundo e que não valorizamos as pessoas com quem convivemos. Querer não sentir dor pode dessensibilizar as comportas dos nossos mais significativos sentimentos, inclusive atingindo de forma generalizada a nossa capacidade de amar. Muitas vezes queremos representar que possuímos uma segurança absoluta, quando na realidade todos nós somos vulneráveis de alguma forma. Nosso estilo de vida, em muitas ocasiões, é ilógico e neurótico. O querer viver uma existência inteira desprovida de decepções e de ingratidão, com a aceitação e consideração incondicionais, é desastrosamente irreal. É profundamente irracional nutrir a crença de que nunca seremos traídos e de que seremos sempre amados e entendidos plenamente por todos. Aberto a comentários, Dani. É, é muito interessante, né? Porque essa questão da nossa vulnerabilidade, na verdade, é a nossa riqueza, né? Do ponto de vista da nossa existência, né? Porque são as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e a nossa interação com tudo isso que, na verdade, proporciona a gente adquirir uma musculatura, uma fortaleza interior, né? Não uma fortaleza no sentido que ele coloca aqui, né, da gente achar que a gente é inatingível, né? Na verdade, nós não somos inatingíveis, mas a gente vai construindo uma educação das nossas emoções, né, Tássia? Eu acho que é, a gente vai compreendendo melhor as nuances de tudo, né? Quando a gente se permite ser, de certa forma, tocado pela vida, né? Ser tocado na nossa alma pelas coisas que nos afetam, sejam sentimentos bons ou emoções boas ou emoções mais doloridas, né? Que também fazem parte da nossa vida. A gente não consegue crescer se você tiver só momentos positivos, só felicidade. Acho que isso no nosso estágio evolutivo nem existe, né? Seria tipo uma fantasia da nossa parte, né? A gente entender. E eu achei bonito quando ele coloca aqui que querer não sentir dor pode dessensibilizar as comportas de nossos mais significativos sentimentos, inclusive atingindo de forma generalizada a nossa capacidade de amar. Eu acho que você vai se recordar, Tássia, das reuniões mediúnicas que muitas vezes chegam irmãos assim muito sofridos na questão do sentimento. E eles, quando chegam assim com essa dor profunda no sentimento deles, eles acham, primeiro, que eles não são amados, e segundo, que eles não são mais capazes de amar, comprovando isso que Hamed traz para nós. Eu acho que quem já teve a oportunidade de ter contato com uma reunião e de ter contato com espíritos assim, vai se recordar que é dessa forma que acontece. Você percebe a dor profunda do espírito, quanto ele recrudesceu naquilo dali, quanto ele se petrificou na dor que ele sentiu, né? Acho que na ferida dessa vulnerabilidade dele, mas ele empacou ali, ele não consegue sair. Tanto que, na maioria das vezes, eles precisam de um afeto. Às vezes são pessoas diversas. Eu já vi vários casos de amigo, de familiar, né? De alguma pessoa que representou uma referência moral para ele, uma referência de cuidado. Já vi vários casos de pessoas que apareceram, de espíritos, né? E quem foi que tinha esse contato, esse vínculo de amor com ele, era uma ama, por exemplo, era um escravo que, né, na época que conviveram, representava isso, né? E o espírito tinha afeto por ele. Então, assim, é uma coisa muito linda de você ver como que isso que o remédio traz para nós na prática acontece, mas também é lindo de você ver como que o amor nos resgata, né?
Acho que isso é uma coisa muito linda, né? E quando ele fala também aqui, nosso estilo de vida, em muitas ocasiões, é ilógico e neurótico. O querer viver uma existência inteira desprovida de decepções e de ingratidão, com aceitação e consideração incondicionais, é desastrosamente real. Acho que é sobre isso que eu coloquei, né? Da questão de, no estágio evolutivo em que nós somos afetados pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. A gente não consegue fugir disso. O que nós estamos aqui aprendendo é justamente a educação, né? Dani, o quanto nesse processo é aquilo que a gente comenta, eu acho que a Hamed já comentou outras vezes também, né? Nessa que a gente ainda vive assim muito uma dualidade de eu tô atrás do prazer e tô fugindo da dor, né? A gente ainda vive assim basicamente nesse modus operandi, assim, né? E ao mesmo tempo, nessa fuga da dor, né, a gente não percebe que, na verdade, é uma defesa mesmo, né, que a gente muitas vezes se utiliza, e aí é aquilo, né, se eu não quero, se eu não estou disposto a olhar para mim, né, disposto a olhar para mim, a ver as minhas dores, a ver as minhas imperfeições, a me burilar, tampouco eu vou conhecer o que é felicidade, né? E é bonito porque é isso, a gente vai quase que se desensibilizando, né? Vai ficando ali nessa defensiva, né? Então é bonito quando ele fala, olha, mas se eu estou fugindo muito da dor, né? Eu também não vou entender o que é a alegria, o que é a felicidade. Eu não vou poder viver porque eu estou, de algum modo, apagando aquilo que eu sinto, né? E eu acho que é viver nesse estado, assim, meio apático, sabe? E de que, como tudo, a gente precisa ver esse equilíbrio, né? Talvez não sentir demais, né? Porque também nos levaria a outro extremo, mas não cair nessa apatia, né? E é bonito também quando ele coloca, né? É profundamente racional nutrir a crença de que nunca seremos traídos, de que sempre seremos amados, entendidos. É verdade, né? É entender assim, faz parte da vida, né? Em algum momento isso vai acontecer, em alguma ocasião, e eu acho que talvez seja um egoísmo da nossa parte, quer dizer, com os outros é normal que aconteça, comigo não seria. E é entender que faz parte do processo evolutivo, né? Nós, como criaturas mesmo imperfeitas, tendo que aprender, muitas vezes através dessas situações desafiadoras, né? Olhar profundamente para o nosso ser e falar, tá tudo certo, não vou agradar todo mundo, não vou ser entendido por todo mundo. Às vezes eu não entendo os outros. Eu acho que pode ajudar até como um parâmetro olhar para a gente, mas eu não entendo todo mundo. Muitas vezes eu tenho algumas questões também, por que não teriam comigo? Então, é olhar para a vida com mais naturalidade, né? Como isso de, ok, está acontecendo, mas acontece com todo mundo, como é que eu posso resolver? E não tentar fugir disso ou criar ilusão, como você disse ali também, a fantasia de que isso não vai fazer parte da minha vida. Mas veja, a gente está no mundo, né, vivendo essas situações para também aprender. E aí eu acho que volta aquilo que a gente comenta do espírito de aprendiz, né? Se me disponho a aprender, quando vem os momentos mais desafiadores, também vou saber aprender a ter alegria, porque às vezes a gente não aprendeu, né? Às vezes a gente está vivendo um momento um pouco mais tranquilo, um pouco mais alegre na nossa vida, e também por não ter essa capacidade dentro de nós desenvolvida, a gente começa a temer o futuro. Ah, mas e aí, o que, que vai acontecer ali logo na frente? Está tudo dando tão certo, né? Então, eu acho que é ir criando mesmo essa musculatura que você falou tanto para o lado positivo, quanto também para enfrentar essas situações mais desafiadoras, né, Dani? Você tem mais algo a comentar? Não pode seguir. Então vamos continuar. Portanto, não podemos passar uma vida inteira ocultando de nós mesmos que nunca ficaremos magoados. Devemos sim admitir a mágoa quando ela realmente existir, para que possamos resolver os nossos conflitos e desarranjos comportamentais. A maneira decisiva de atingirmos o equilíbrio interior é aceitarmos as nossas emoções e sentimentos como eles realmente se apresentam, pois deixando de ignorá-los, passaremos a nos adaptar firmemente à realidade dos fatos e dos acontecimentos que estamos vivenciando. Conhecem os espíritos o princípio das coisas, conforme a evolução e a pureza que hajam atingido. Os espíritos superiores possuem um amplo estado de consciência e uma capacidade plena para traduzir o princípio das coisas. Conhecem as matrizes dos seus sentimentos e a razão de suas atitudes, porque já atingiram um grau de lucidez que vai além dos limites da percepção consciente.
A grande maioria dos espíritos encarnados e desencarnados domiciliados no orbe terrestre usualmente analisa os fatos e toma atitudes de forma inconsciente, irrefletida, impulsiva ou automática. O automatismo permite que muitos de nós tenhamos uma sequência enorme de comportamentos sem apenas notarmos onde nasceram. Quer dizer, não compreendemos claramente os motivos e os significados ou mesmo a qualidade dos impulsos iniciais. A arte de perceber de forma clara e real nossas mais íntimas intenções é uma das tarefas do processo evolutivo pelo qual todos estamos passando. Aberto a comentários, né? Então, né, é bastante interessante quando ele coloca, né, que essa necessidade da gente não apenas conhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos, quando a gente está vivenciando aquilo, mas da gente admitir, né, para que aquilo não trabalhe contra nós. Me parece isso, né? É interessante porque eu estava assistindo um vídeo do Haroldo e ele estava falando sobre essa questão de emoção e de sentimento, né? Então, o que ele explicou é o seguinte: a nossa emoção, ela é algo biológico, fisiológico, né? Então, o que que acontece? 9 milésimos de segundo é o tempo da nossa emoção. 9 milésimos de segundo. Se eu sinto raiva, aconteceu o estímulo, em 9 milésimos de segundo eu já estou com a emoção. Então, a nossa emoção ela é algo muito automático. O que nos diferencia é o comportamento diante de determinada emoção. Então, eu posso passar a vida inteira sentindo raiva, e quando eu sinto raiva, eu ser alguém agressivo ou violento. Entende? O estímulo aconteceu, a emoção aconteceu e o comportamento se sobressai. A partir daquilo, eu também posso ir construindo o sentimento. Então, veja como que a gente é muito analfabeto emocional, na verdade, né? Então, à medida que a gente vai conhecendo também os conceitos, que a gente vai aprendendo sobre nós, a gente vai ter a oportunidade de ir remanejando tudo isso, educando tudo isso, arquitetando formas melhores de viver, né? Enquanto a gente não reconhece, enquanto a gente não admite, a gente não tem nem condições de trabalhar, né, Tássia? A grande verdade é essa. Então, eu acho que o ponto importante para nós é a gente sair dessa questão do automatismo, né? Então, é a gente ir adquirindo consciência. Só que eu acho que um equívoco nosso é que às vezes a gente tenta fazer esse trabalho de reconhecimento, mas com um olhar julgador. E o que nós precisamos é um olhar observador. Então, é como se eu me retirasse daquele acontecimento, observasse o que está acontecendo, e a partir dessa observação, aí sim é que eu começo a analisar o que precisa ser feito, o que precisa ser modificado, o que precisa ser transformado dentro daquilo que eu estou vivendo, para trazer uma qualidade melhor de vida para mim, né? E para quem convive comigo também, né? Eu acho que essa questão da gente trazer luz às nossas ações é uma questão muito bonita. A gente trazer consciência para a gente não ser conduzido pelo nosso inconsciente, né? E para a gente não falar que é o destino que está nos conduzindo também, né? Sendo que, na verdade, nós que somos os construtores, sempre, a partir das nossas escolhas, né? Então, eu penso que a gente trazer essa luz ela vai dar um salto na nossa vida, um salto muito significativo, né, Tassi? E é isso. E é bem isso, né, Dani? É interessante porque a consciência, de algum modo, é essa luzinha, né? E é interessante o seguinte: às vezes a gente tem uma mesma conduta por anos, quase a vida inteira. E isso não incomoda a gente, né? E aí, depois de um tempo, passa a incomodar aquela mesma atitude que a gente fazia. Então, veja bem, o que que houve? Ele um ganho consciencial, né?
e como qualquer ganho que a gente tem, a nossa consciência quer ser coerente com aquilo que aprendeu. Então, olha, agora que eu já sei fazer melhor, deixa eu me comprometer com isso também. Então, é bonito jogar a luz, né? Porque por que que agora me incomoda? Porque antes sequer eu via, né? Porque antes sequer eu era capaz de ver isso dentro de mim. E a beleza da vida é isso, né? Cada vez mais que a gente está nessa busca, aquilo que se fala, né? Aquilo que a gente buscar e acharei, é um pouco disso, né? Quando eu busco ganhar consciência, autoconhecimento, de algum modo isso dentro de mim tem uma repercussão. Então, alguns atos, algumas atitudes, algumas emoções que antes eu sequer me dava conta, né? Agora dou e então tem que ser coerente, né? Porque senão também me dói a consciência. E isso que eu acho que é bonito também. Mas eu acho que é o que você falou, é não colocar um olhar julgador sobre as coisas, é falar, olha, agora que eu percebi isso aqui, deixa eu tentar ser coerente. Mas também não fugir desses momentos, né, Dani? Porque é interessante isso, assim. A gente tem essas emoções, mas muitas vezes a gente sequer dá conta delas mesmo, né? De que elas existem, como você falou. E o Hamed tem uma lição muito bonita que fala analfabetos do sentir, e é isso, né? Muitas vezes a gente passa a vida inteira sem perceber, olha, aqui fiquei magoada, olha, aqui tô com raiva, olha, aqui tô triste. A gente não vai percebendo essas coisas, né? Vai vivendo ali nesse automatismo. Eu acho que é outra coisa que você frisou bem e que é isso mesmo, assim, o automatismo ele nos tira mesmo assim da realidade, né? Dessa de viver o presente e de viver o presente com essa presença de como estou me sentindo, o que é que isso aconteceu, porque a partir de entender como a gente se sente, é que a gente vai entender se a gente está reagindo, né? Ali automaticamente ao que está acontecendo, se a gente está na defensiva, e a gente vai perceber o quão complexo a gente é, né? Porque um pouquinho de consciência que você ganha e você fala, olha, ali eu já estou percebendo que eu tenho muita coisa para mudar, né, Dani? Eu acho que faz parte também, né? É bonita essa roda da vida, né? Pode falar. Eu acho que a gente poderia até propor um exercício assim de da gente ter uma percepção melhor dos nossos próprios sentidos aqui. Então, quando você for comer alguma coisa, sinta aquilo ali é amargo, é astringente, é doce, é o quê? Sabe? Você ir nomeando e tendo essa percepção. Você pisa num lugar, você sente, nossa, aqui tá frio, aqui tá quente, tá áspero, tá machucando meu pé, não tá? Sabe? Você ir tomar banho, você sentir, nossa, essa água aqui tá quente, tá fria. Como é que tá? Esse chuveiro tá saindo uma água abundante, tá pingando um ralinho pingado aqui. Tipo, você ir, sabe? Você educar o seu ouvido, sabe? Você está num lugar, tem silêncio aqui realmente ou tem ruídos? Eu estou ouvindo uma música, o que está acontecendo nessa música aqui? Qual é a letra dela? Qual é o instrumento que prepondera nela, né? O que está tocando a percussão dela aqui? E o solo, como é que é? Você vai tendo uma dimensão diferente, sabe, da vida. E a partir daí, você também vai tendo um contato com, com as suas emoções e você vai adquirindo essa habilidade de observar, sabe? Não é tipo, você não estou julgando, nossa, gente, que ruim, hein? Não, não é isso. É você tendo as percepções das coisas, educando mesmo, educando o seu olhar, sabe? Tipo, você olhar. Eu aqui, por exemplo, estou com a minha xícara aqui de chá, né? Aí eu olho ela assim, nossa, mas o que tem por detrás da xícara? Nossa, é a fruteira que está ali. E o que que tem na fruteira? E você ir observando, assim, sabe? Tirando essa questão do automatismo da vida, mas trazendo uma percepção, né? Então, é você comer uma fruta, você sentir verdadeiramente o sabor dela, você ter a percepção dela passando pelo seu corpo, saber que ela vai nutrir o seu corpo, vai te sustentar aqui, enquanto o corpo físico aqui, né, no nosso mundo material. Então, você vai adquirindo uma nova visão, na verdade. A grande verdade é essa. E vai se proporcionando a renovação, tendo empatia com você, pelo seu processo, sabe? Tendo respeito por tudo que a gente já passou, pela nossa história, por todas as nossas vivências, mas também ter a coragem de falar assim, falar, olha, agora, a partir de hoje, coisas novas. Então, você vai adquirindo novos comportamentos, vai trazendo, né?
Eu sei que a nossa luta enquanto ser humano é justamente nessa questão do automatismo também do nosso cérebro, porque o nosso cérebro faz construções e ele tenta gastar menos energia possível. Então, você vai automatizando tudo dentro da sua rotina, das suas coisas, no intuito também de economia, né, de energia. Mas, às vezes, é necessário a gente trazer à luz da consciência as nossas ações para que a gente possa modificá-las. Do contrário, a gente vai ser refém a vida toda. E tem uma mensagem da Emmanuel muito bonita que chama Coisas Invisíveis, que me veio agora à cabeça, que ela fala muito sobre isso, né? Quer dizer, quando eu coloco presença e quando eu coloco um novo olhar sobre a mesma coisa, que para mim é uma das coisas mais bonitas que tem, sabe, Dani? Às vezes eu passo pelo mesmo lugar todos os dias. Mas se eu tiver esses olhos de ver, como Jesus dizia, gente, você vai ver coisas que você às vezes não viu em 2 anos, 3 anos passando pelo mesmo lugar. Você vai ter percepções cada vez maiores. E veja, isso acontece com os olhos físicos, mas também com essa visão espiritual, de que quando eu me abro a coisas mais profundas, o mundo também se mostra mais profundo, sabe? E nesse Coisas Invisíveis, que é o nome da mensagem, fala muito sobre isso, de que quanto mais o meu olhar então se expande, quanto mais eu me permito então ser diferente, aumentar a minha consciência, outra realidade é aberta para mim, né? E cada vez mais, porque a gente vive essas camadas da cebola mesmo, que a gente vai tirando uma, quando vê tem outra, e tem infinitas, né? Nessa evolução bonita, sabe? De que dá essa vontade de deixa eu ver o que, que tem aqui embaixo que eu ainda não fui capaz de ver, e aí ao ver essa beleza, pensar assim, tem infinitamente muito mais disso, né? Que eu acho que é um convite bonito da vida de vai um pouco mais, vai além, você vai ver o quão mais bonito e mais significativo é tudo isso que a gente vive, sabe? Então, assim, que a gente possa mesmo fazer esse exercício aí que você nos propôs, que eu achei muito bonito. E é interessante, você vai ver sua casa diferente, você vai conviver com as pessoas de forma diferente. E que triste, assim, né? Triste não, faz parte da evolução, que às vezes a gente consegue fazer isso por poucos momentos ainda, mas como qualquer outra coisa, é um treino, né? Que ao a gente se dispor ali com mais constância, com mais perseverança em ganhar essa visão física, mas também espiritual, outra realidade se abre pra gente. E de verdade, né? Isso é real. Bom, vamos continuar, né, Dani? O que não pode ser visto não pode ser mudado. Os mecanismos inconscientes dos quais nos utilizamos para nos enganar são em grande parte imperceptíveis, principalmente àqueles que não iniciaram ainda a autodescoberta do mundo interior, através do autoaprimoramento espiritual. Mágoa não elaborada se volta contra o interior da criatura, alojando-se em determinado órgão, desvitalizando-o. Mágoa se transforma com o tempo em rancor, exterminando gradativamente o nosso interesse pela vida e desajustando-nos quanto a seu significado maior. A desatenção pode muitas vezes parecer um simples esquecimento natural, mas também poderá ser vista como atividade psicológica para afastar de nosso dia a dia detalhes desagradáveis que não queremos admitir. Para tomarmos consciência de que fomos magoados, simplesmente não notamos uma série quase infinita de fatos e feitos que demonstrariam de forma segura o ofensor e a intenção da ofensa. A desatenção é uma defesa que apaga somente uma parte do ocorrido, deixando consciente apenas aquilo que nos interessa no momento. O fato de criarmos o hábito de desviar a atenção como forma de dispersar a dor da agressão e de isso funcionar muito bem em determinados momentos expressivos da nossa vida, mantendo a mágoa dissimulada, poderá se tornar um estilo comportamental inadequado, pois distorce a realidade dos nossos relacionamentos. Sentimentos não morrem. Poderemos enterrá-los, mas mesmo assim continuarão conosco. Se não forem admitidos, não serão compreendidos e, consequentemente, estarão desviando a nossa visão do óbvio e do mundo objetivo. Aberto a comentários, Dani. Ei, Laia, né? A gente olha assim e fala, meu Deus do céu, tem muita coisa para a gente aprender nesse mundo. Ai, 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 né? Quando ele coloca ali, né, o que não pode ser visto não pode ser mudado. Acho que é meio que tudo aquilo que a gente vem conversando e acho que vale sobre tudo na vida, né?
A partir do momento que a gente pousa o nosso olhar sobre determinadas coisas, aí sim é que a gente vai poder começar o nosso trabalho, né? E lembrando, né, que tudo aquilo que a Maís Braga fala, né? Tudo aquilo que fica escondido, tudo aquilo que a gente não observa, tudo aquilo que a gente não tem coragem de olhar para, trabalha contra nós. E eu acho que é muito isso, né? Acho que quando as coisas estão sobre a mesa, é muito mais fácil da gente visualizar, né? O nosso trabalho aqui é a gente ir iluminando e nos conscientizando para que a gente não seja refém, né, dos nossos sentimentos. Quando ele coloca ali, mágoa não elaborada se volta contra o interior da criatura, alojando-se em determinado órgão, desvitalizando. Quer dizer, aquilo que nós não trabalhamos enquanto sentimento em nós, trabalha contra nós, né? E a psicossomática está aí para nos trazer essa informação também, né? Tem uma pesquisa que é bastante interessante também, que é relacionada ao câncer de mama. Ela foi feita nos Estados Unidos e ela faz assim uma relação entre a mágoa e o câncer de mama. Então, assim, para a gente ver, tipo, o resultado, digamos assim, dessa negligência, né? Se a gente for negligente em relação àquilo que a gente está sentindo, aquilo que está se passando no nosso interior, como que também nós podemos construir algumas coisas, né? Então, eu penso que quanto mais cedo a gente puder iluminar a nossa consciência, então mais cedo também a gente vai ser mais livre, né? Vai ser mais liberto de tudo isso e às vezes evitando algumas questões que podem trazer bastante sofrimento, né? Se a gente observar, na verdade, a maioria dos padecimentos que a gente passa, e Dr. Bezerra de Menezes traz essa informação para nós, que a maioria das doenças que nós vivenciamos na atual encarnação é uma construção da atual encarnação. Então, não vem de encarnações passadas. Óbvio que algumas sim, né? A gente não está generalizando, mas entendendo que essa educação das nossas emoções e dos nossos sentimentos, ela é urgente. Ela era para ontem, né? Para que a gente não transforme isso em situações mais difíceis, né? E quando ele coloca aqui, né, essa questão da não observação, né? A desatenção é uma defesa que apaga somente uma parte do ocorrido, deixando consciente apenas aquilo que nos interessa no momento. Acho que isso acontece muito quando a gente vivencia mágoas de pessoas queridas, né? Que a gente pensa que não, mas quem vai ferir você? Quem você ama. Isso para mim é muito claro, que uma pessoa irrelevante, se eu estiver na fila do supermercado e uma pessoa me ofender, eu posso ficar, né, com raiva ali no momento, ter ali alguns comportamentos ali no momento, mas depois isso passa. Agora, experimenta alguém que você ama. Você passar por isso com alguém que você ama, com certeza vai ter uma repercussão diferente no nosso interior, né? Então, mas quando ele coloca aqui, no meu entendimento, é para que a gente não negligencie isso, né? Às vezes, por ser alguém que a gente ama, a gente acaba anulando e invalidando aquilo ali, mas nós não podemos ter esse comportamento. Ao passo que, ou, né, como consequência da gente poder ir acumulando isso no nosso interior e depois isso ter um desdobramento muito mais grande, né? Eu penso que pequenas mágoas bem processadas, quando você, aqui no final ele coloca, né? Se não forem admitidos, não serão compreendidos e, consequentemente, estarão desvirtuando a nossa visão do óbvio e do mundo objetivo. Então, nós precisamos admitir, nós precisamos tentar compreender e transformar isso, não permitir que isso se transforme em nós num lixo mental, né, Tássia? Que aí a gente adentra outro território também, essa questão de coisas que a gente vai acumulando, vão se transformando em um lixo mental na nossa mente, né?
E aí, como que fica o espaço das coisas boas na nossa vida, dos bons sentimentos, de tudo aquilo de bom que nós podemos construir, se a nossa mente está comprometida com outras questões, né? Ai, Dani, que bonito. E eu penso assim, sabe, que nesse processo da gente se olhar, né, e na convivência diária mesmo, né, com as pessoas mais próximas, como você disse, a nossa família, é, é não ter a ilusão de que não terão esses atritos e não terão essas dores, vão ter, faz parte, né, ainda mais na família vista sob a ótica mesmo do mundo em que a gente vive, em que tem muitos ainda conflitos, ainda tem muitas desafinidades, né? É entender isso vai existir. Mas apesar de existir, é como você disse, para o meu próprio crescimento mesmo, para minha própria evolução, eu preciso fazer uma limpeza disso, né, com mais frequência. Ou seja, é não ter a ilusão de que as pessoas não vão nos magoar e nos ferir, como ele bem disse ali atrás, não tem como, né? Ao conviver, o melhor de nós vem à tona, mas o pior também, né? E assim como com qualquer outra pessoa, né? Às vezes o nosso pior também vem à tona com outras pessoas, né? E eventualmente a gente fere mesmo, magoa as pessoas. Então, isso é uma via mesmo de mão dupla, assim, né? Acontece dos dois lados. Mas aí fazendo essa limpeza, né? Porque senão a vida se torna muito pesada, né? E aí a gente vai carregando essas coisas. E eu acho profundamente humano quando o Hamed diz assim que por um momento, né, a gente cria essa defesa, né, de não olhar, dessa desatenção, dessa cegueira seletiva, de que eu escolho não olhar para aquilo, porque aquilo dói, por um momento isso pode ser mesmo um recurso da nossa alma para evitar dor, para evitar ali conflitos, né? Às vezes até um impulso mais assim momentâneo de explodir com aquela pessoa, né? Então muitas vezes é uma defesa que a gente cria também para não ser tão reativo, mas ao mesmo tempo, como ele bem diz ali, é, não utilizar isso como uma muleta indefinidamente, né, Dani? Agora que eu já sei fazer um pouco melhor, eu entendo que essa mágoa existiu, porque se eu não a vejo, tampouco eu entendo que a tenho e aí consigo fazer essa limpeza interior. Então, vejo o quanto isso, de fato, é para nós mesmo uma higienização da alma, né? Assim como a gente faz a higienização do corpo, se dar a esse cuidado também, sabe? De que vou olhar para dentro de mim, vou ver aqui se fiquei magoado, vou reconhecer isso. E o bonito de reconhecer, né? E que eu acho que você tem a reação, que na verdade não é o mais adequado, né? Porque uma pessoa que se sente magoada, se ela reage dessa forma, muito provavelmente ela vai querer ferir o outro, também vai querer magoar, né? Nessa atitude também, às vezes, defensiva, ou eu não olho, ou então eu firo o outro nessa atitude. Né, mais defensiva, mas aí tem as outras formas que a gente também pode ir treinando, né, que são melhores, que é a canalização dessa energia, né, dessa energia de mágoa. E é bonito porque o exercício físico ajuda. Então, reconheci que estou com essa emoção muito forte dentro de mim, né? É, com essa questão ali presente dentro de mim. Vou fazer um exercício físico, vou me dar um momento de autocuidado, né? Vou fazer um agrado para mim, vou fazer arte. Gente, a arte ela tem essa possibilidade de canalizar essas emoções negativas e transformar em algo bonito. E é bonito perceber que mesmo nos nossos momentos de raiva, mesmo nos nossos momentos de mágoa, que eles vão existir, porque somos pessoas imperfeitas, a gente já pode canalizar isso, né? Mas é entender, primeiro eu preciso olhar, porque se eu não olho, se eu não vejo, tampouco consigo ver e transformar isso, sabe? E é como a Dani falou, né? Psicossomática. Se a gente não olha, né, se vem nesse processo de cegueira seletiva ou se reage, né, de algum modo isso vai para outro lugar, né? Está sendo canalizado aí para outros locais e possivelmente vai virar uma doença, porque é como uma energia muito forte, que a gente poderia dar uma destinação boa e positiva também a elas, mesmo sendo negativas, né? Ou manter ali aprisionado, ou então quase como jogar para o outro, né? Toda essa mágoa e ferir também, que não é o melhor caminho. Então, eu acho que é basicamente isso. Você quer comentar mais alguma coisa, Dani? Eu acho que eu colocaria só a frase do Emmanuel, né?
que ninguém nos impeça a nossa renovação, né, Tássia? Que a gente tenha coragem de se renovar sempre. E nós somos herdeiros de nós mesmos, de tudo aquilo que nós construirmos. Nós somos os primeiros beneficiados da nossa melhoria, da nossa transformação, da nossa conscientização diante da vida e das coisas, né? Então, que a gente tenha coragem, que a gente se mantenha firme em nossos propósitos, que a gente tenha constância na nossa transformação, na nossa modificação. Nós não vamos nos transformar de tudo aquilo que nós construímos em milênios em dias. Achei interessante, no Congresso Espírita de Goiânia, teve uma pergunta, né, para o Haroldo, perguntaram assim, Haroldo, mas eu estou há 2 anos tentando transformar tal coisa, tal virtude, tentando adquirir tal virtude na minha vida, e até agora tenho caído. Aí o Haroldo falou assim, cara, mas você levou 500 anos para construir o contrário e em 2 anos você quer eliminar da sua vida? Então, a gente precisa entender, né, que isso é um processo e ter. Achei muito bonito quando você falou em relação ao autocuidado, né, Tássia? Isso é tão importante na nossa vida e a gente esquece tão facilmente. Eu tenho um ritual de todo dia eu me proporcionar alguma coisa que seja relacionada ao autocuidado, consciente, né? Então, conscientemente, eu vou e faço alguma coisa, seja no preparo da minha refeição, seja em uma música que eu gosto, seja assistindo alguma coisa que construa, né, que consolide os meus conhecimentos e tudo mais. Então, a gente precisa de momentos assim, seja apreciando um pôr do sol, uma paisagem, tem tantas formas, né, da gente trazer esse momento de autocuidado para nós mesmos e é tão necessário, né? Primeiro, porque a gente não espera dos outros, e segundo, porque a gente se oferece, né? Um amor, se oferece um amor mais, eu diria que consciente também, né? É isso. E, Dani, é bonito perceber isso, né? Que a gente consegue ter respostas diferentes. Então, se no primeiro momento eu tenho essa desatenção, né? Que na verdade é para eu não querer ver, que aquilo dói muito. Depois a gente, como qualquer habilidade física, né, Dani? Essas habilidades morais também requerem um treino ali, ou seja, inicialmente viver ali o processo meio desconfortável, aceitar que aquilo tá ali, aceitar porque a gente também tem um negócio de querer ser perfeito antes da hora, né? Então, não, mas eu não posso ficar magoado com essa pessoa. Aceita que você está magoado, mas trabalhe com isso. Como você bem disse, para o seu próprio bem, né? Todas as vezes que eu me proponho a me consertar, a evoluir, eu sou a primeira beneficiada. Depois, claro, quem convive comigo, o mundo como um todo, mas sou eu, né, que faço esse trabalho por mim, por me amar mesmo. Então, é bonito, né? Não tenhamos essa perfeição antecipada, né? Reconhecer, estou magoada. É, viver esse processo de, olha, estou entendendo que doeu. E depois, né? Como é que eu posso canalizar isso? Eu acho tão bonito, porque a arte como um todo mesmo, como a gente falou, a música, ver coisa bela, ver coisa bonita, seja na natureza, seja que alguém construiu. Gente, isso dá uma sensação interior de que o ser humano também tem muito potencial, sabe? Eventualmente, quando acontece algum desafio na minha vida, também é algo que eu me proponho, a ver música, né? Escutar música boa, a ver coisa bela, porque é como se momentaneamente a gente se conectasse com outras coisas mais transcendentes, a gente entendesse que a gente também é capaz, sabe? Ao olhar ali fora toda essa beleza que também existe, se a gente quiser ver, isso também de algum modo ali nos traz essa sensação de que tá tudo bem, tá tudo em ordem como tá, mas vamos nos construir, né? Vamos canalizar essa mágoa, essa raiva para outros lugares melhores, para produzir coisas mais belas, para produzir também beleza para ver beleza no mundo, mas também produzir, né, Dani? Então é isso. Uma boa semana para todo mundo. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus permitir. Tchau.